Procurador-Geral da República, embora coautor desta ação, pessoalmente, fiz com André Caran Trindade e Juliano Breda, nós estamos aqui pela Abracrim. O nosso Juliano Breda, pela OAB, fez uma tomografia epistêmica, portanto, uma arqueologia, e não precisamos mais falar sobre o histórico de toda essa questão. Eu vim aqui como amigo da corte, amicus curiae, amici curiae, né, e não como inimigo da corte. A corte já tem demais. Resistir aqui é o papel da corte, né, contra as sereias, contra o contempt of court, de que vem sendo vítima esta corte, senhor presidente. E Vossa Excelência tem reagido com apoio da comunidade jurídica e também reagido através do ministro Alexandre de Moraes. Eu vim como amigo da corte, né, para pedir, como fizeram em 2016, o doutor Elias Matarassá pela Abracrim, que a corte não permita que o direito seja maltratado pelo consequencialismo. E também saúdo o doutor Michel Saliba. A nossa missão, a minha missão, depois de 3 anos de trabalho, depois desta ADC, escrevendo todos os dias, é criar um modo daquilo que se pode chamar, e Bernd Ritters, da Alemanha, chama de constrangimento epistêmico, que quer dizer uma preocupação que a doutrina deve ter com a interpretação dos textos. E ele tem um livro chamado Unbegrenzte Auslegung, que é um direito não constrangido. Ele mostra que quando os juristas não constrangem, não fiscalizam, não buscam, por vezes, a literalidade do texto da Constituição, como aconteceu na Alemanha nos anos 30, corre-se sério perigo. Eu vim como amigo da corte para pedir, então, que esta corte faça a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? É julgar com responsabilidade política, sem politizar o direito. Tarefa difícil? Muito. O Supremo tem de, com responsabilidade moral, dizer sim e não quando necessário. Só que sim é sim e não é não. Não pode ser sim ou não quando interessa. Hoje o texto é claro, amanhã já não é. O sim pode ser não. A ADC 44, por exemplo, não quer discutir outra coisa que não o artigo 283, a sua constitucionalidade. Esta ADC é exatamente para isso, a 44. Tudo já foi dito aqui, nós sabemos de cor já os dispositivos legais. Era para ser um easy case no início, se tornou um hard case. Eu tenho medo que se transforme num tragic case. A questão, ao nosso ver, é muito simples. Trata-se de uma constitucionalidade espelhada. Mas por que isso ficou tão polêmico? Porque foi politizado, foi ideologizado, a discussão foi moralizada. Um exemplo dessa politização, um juiz escreve um texto dizendo que a leitura literal do artigo 283 não dá direito à presunção da inocência. Um professor famoso de São Paulo diz, a leitura literal dá o direito à presunção, mas por isso gera impunidade e por isso não deve ser aplicado. É só chamar o VAR para resolver um problema como esse. Afinal, há um direito ou não há um direito? Está claro na lei ou não, ministro Fachin? O senhor faz uma interpretação conforme a Constituição do artigo 283. Mas se o artigo 283 espelha a Constituição, seria a Constituição inconstitucional? Ressuscitemos Barhoff? Se sacramentarmos uma interpretação conforme em sede de ADC, criaremos uma aporia, um dilema sem saída. Não há essa precedente no mundo. O que o mundo até dirá sobre isso? Ministro Lewandowski, Vossa Excelência disse há dias atrás muito bem, o princípio da presunção de inocência é uma cláusula pétrea, mas não precisa ser dito. O princípio é arché. Ministro Fachin, me permite um pedido epistêmico? Eu gostaria que Vossa Excelência fosse nesse julgamento tão literalista quanto foi no caso do artigo 403 do CPP. Ministra Carmen Lúcia, eu gostaria que Vossa Excelência esgrimisse aquela pequena constituição dos nossos tempos de ID, e James Stubenschlag, lá do céu, deve estar nos olhando, que o ministro Fux conhece muito bem, conheceu o ministro Barroso. Ministro Alexandre, Vossa Excelência disse algo fantástico. Essa crença de que o STF pode dizer o que bem entende desrespeitando a lei, também atrasa o país.
Tenho certeza, Vossa Excelência está absolutamente correta. Ministro Gilmar, Vossa Excelência tinha razão quando em 2010 denunciou o ovo da serpente do autoritarismo e do punitivismo. Ali estava o paciente zero. Poucos ouviram Vossa Excelência. Pedir aqui para que resistam e peço o canto das sereias. Sejamos Ulisses, voltando a Ítaca. Resistamos às lendas urbanas, como vamos libertar 150 mil pessoas. Resistemos aos apelos de jornalistas e jornaleiros que flertam com o autoritarismo, fazendo ameaças. E aqui, para isso, parafraseio Churchill, que foi citado esses dias por um jornalista. Tem gente no Brasil que alimenta os crocodilos esperando serem comidos por último. Salvemos a Constituição, isso me parece a coisa certa, por mais paradoxal que isso possa ser. Fazer a coisa certa não é resolver dilemas morais ou atender a voz das ruas. Fazer a coisa certa é como fez aquele médico de uma famosa série americana. Não fez o transplante para o presidente da República, porque o presidente era o segundo da fila. Ele disse, it's the law, porque tem um princípio que diz, uma vida igual a uma vida. Princípio vale. Tribunais não existem para disputar popularidade. A DC é ação sem rosto, ministra Rosa. Não há réu em julgamento. E Vossa Excelência tem razão quando fala que é impossível escapar dessa literalidade. Pedi desde o início que façam a coisa certa. É dizer que o artigo 283 diz o que diz. 2009, 2011, 2016, a exposição de motivos, buscar a intenção do legislador, para quê? Para os descontentes de uma eventual decisão a favor da constitucionalidade, para os que não concordam moral e politicamente com a clareza da Constituição e do CPP, eu digo, fazer a coisa certa e dizer que a Constituição é um remédio contra maiorias. O ministro Barroso escreveu muito sobre isso. Nosso decano não se cansa de repetir isso. E encerro. Na inicial da ADC 44, citamos Humberto Eco.